Oi, pessoal! Começando mais um vlog para vocês de rotina, de leitura, de viagem a São Paulo para conferir uma exposição que eu tô querendo muito conferir há meses lá no MASP. Vocês já viram comigo, na verdade já eu tô saindo para justamente pegar o ônibus para ir para São Paulo e vou levar comigo o livro que eu escolhi para ser a minha leitura de viagem, mas também nos próximos dias, que é Vou Te Dizer o que Penso, da Joan Didion, uma reunião de 12 ensaios que vão de 1968 a 2000, que ela escreveu nesse período. E aqui nós já temos um anúncio, para quem pegar esse livro pela primeira vez, por exemplo, para ler Joan Didion, que não é o meu caso, mas já temos um anúncio de quais serão seus principais temas. Nós temos aqui, pelo que eu já pude ver da premissa, texto falando sobre literatura, sobre a própria escrita, porque escritores sempre falam de sua própria escrita e eu amo quando isso acontece. Mas também textos falando sobre o próprio jornalismo, porque Joan Didion foi uma das principais jornalistas estadunidenses. Ela que é um grande nome, assim, no jornalismo literário, porque ela fez história. Ela escreveu durante 10 anos, eu não sei se 10 anos ou mais de 10 anos, para Vogue, depois de ganhar um concurso, e ficou conhecida por suas palavras bem afiadas e um equilíbrio que existe, né, na forma em que ela passa a informação, mas também opina. Estou bem empolgada porque dela eu já li, deixa eu mostrar aqui para vocês, Sul e Oeste. Tem vlog também de leitura desse livro, vou deixar linkado para vocês no cardzinho, mas quero muito ler ainda esses dois, que é o Ano do Pensamento Mágico e o Álbum Branco, porque são muito famosos dela também. E esse livro, né, gente, é lindíssimo. Não tem como não paletar com as cores escolhidas aqui para essa publicação. Tem o meu lapisinho amarelo e minhas flagzinhas que vou com certeza usar, acho que vou usar a amarelinha, para marcá-lo. E é isso. Bora para São Paulo, bora iniciar a leitura desse livro. Comecei a visita indo ao MASP, Museu de Arte de São Paulo, que possui esse café gostosíssimo. Fui para a exposição da Madalena Santos Humboldt, uma cabeça cheia de planetas. Essa é a primeira exposição individual dedicada à obra da artista baiana. E embora ela tenha trabalhado também em pintura, a artista é reconhecida por seus complexos bordados construídos com centenas de vibrantes de linhas de cores, os chamados quadros de lã. Eu, gente, poderia morar nessas duas salas, porque que obras lindíssimas! Eu fiquei completamente encantada por elas. Também aproveitei para conferir a maior exposição já dedicada à obra de Judith Lawande, a única mulher a participar do grupo Ruptura, que reuniu artistas interessados em desenvolver a arte concreta no Brasil. Já a próxima parada foi Liberdade. Eu adoro esse bairro, seus restaurantes, supermercados, cafés e papelarias. Amo de paixão. Me dei de presente um lamen no restaurante Rinodê, indicação dos meus amigos, que tava, ó, delicioso. Claro que dei uma passadinha num seu, porque não sou de ferro. Experimentei um chá com matcha em um café, que não gostei tanto assim, mas ainda assim, que vista, não é mesmo? E aqui já sou eu no metrô, voltando pra casa, em direção à rodoviária do Tietê, e de lá peguei um ônibus pra casa, claro que lendo meu livrinho pra poder espairecer depois de um dia tão gostoso.
Li os 4 primeiros artigos daqui e... Gente, Joan Didion, ela sabia muito bem equilibrar o expor fatos e alguma coisa, algum acontecimento que foi a fagulha para a escrita do texto em questão e a sua opinião. É justamente sobre isso que ela trata no seu primeiro artigo aqui dessa coletânea, que é o Alicia e Imprensa Alternativa. Ela compara a imprensa, os jornais, principalmente se voltando para a imprensa alternativa. E ela também aqui critica como os jornalistas muitas vezes não conseguem se, sei lá, colocar totalmente, mergulhar em matérias, em acontecimentos que vão gerar matérias. Que aqui ela pega um texto que ela leu da Alicia, que é uma leitora de um jornal, e esse jornal vai publicar a sua análise, o seu texto, que é uma análise sobre uma cidade, Ann Arbor. Aí no final ela vai falando, né, tecendo comentários sobre a imprensa no geral, sobre como os jornalistas eles não se colocam naquilo, portanto eles não têm responsabilidade, eles não são profissionais responsáveis, inclusive Alicia, mas aí tem o detalhe de que a Alicia é uma leitora e não necessariamente faz parte da redação do jornal em questão, no qual o seu texto vai ser publicado. Só que eu acho que aí é justamente o pulo do gato para entendermos a crítica mais aprofundada aqui. E ao final, eu gosto muito dos finais dos textos da Joan Didion. Ela diz o seguinte: os jornalistas mais admirados não são mais adversários, e sim confidentes cúmplices. Alicia não é muito responsável. Alicia nunca vai ao Le Club. Alicia provavelmente não sabe coisa alguma sobre o que quer que seja para além de Ann Arbor. Mas ela me conta tudo que sabe sobre isso. É sobre a responsabilidade, sobre a imersão do jornalista naquilo que é o tema, é a pauta para o seu texto. Agora, eu amei o 4º e último texto que li até o momento, que é sobre não ter sido escolhida pela faculdade que você escolheu. Ela vai fazer aplicação para Stanford, mas vai ser recusada pela faculdade, recebendo sua carta de recusa, que é o que ela coloca justamente aqui. A gente tem acesso a essa carta. Mas Stanford aceitou todos os seus outros amigos. Há um sentimento de muita melancolia, de muita tristeza que ela reproduz aqui, falando que chorou durante horas. E, gente, como a gente, não é mesmo? Eu passei por isso, inclusive, não com Stanford, mas enfim. Porém, o que ela conta que mais me impactou foi que ela pensou nesse momento em engolir o conteúdo de um frasco velho de aspirina com codeína, ou seja, se matar. Isso é muito forte. Mas ela reflete sobre a sociedade e sobre como a sociedade cobra dos jovens e passou a cobrar muito mais depois de que ela tá vivendo aquilo, vestibular e tudo mais, porque ficou cada vez pior, né? Poucas vagas. Ela diz que na época dela era muito mais fácil de passar na faculdade e que depois foi ficando cada vez pior. Só que pior mesmo é a expectativa dos próprios pais que pressionam seus filhos para que eles sejam aceitos. Vejam que ela está falando de uma sociedade estadunidense do século passado, sabe? Décadas e décadas atrás, outra cultura, mas, infelizmente, eu enxergo isso acontecendo atualmente aqui no Brasil também. Ela termina da seguinte forma: descobrir qual o seu papel aos 17 anos já é suficientemente difícil sem receber um roteiro de outra pessoa em mãos. Agora preciso ir ao supermercado, comprar algumas coisinhas e arrumar a casa também. Vou continuar a leitura e vocês, tudo nisso, me acompanham.
Com certeza, essa é a paleta de cores que mais está presente aí nas minhas roupas. Joan Didion, de fato, nunca me decepciona. Que livro, gente! Tem um ensaio aqui especificamente que me deixou surtada. Se intitula Contar Histórias. Ela fala sobre o gênero conto, principalmente partindo da ocasião em que precisou pegar uma disciplina na faculdade e foi sobre conto. Para essa disciplina, ela precisava escrever 5 contos como trabalhos finais. Porém, ela só consegue 3, ela fala um pouquinho de cada um desses 3, mas em alguns momentos do ensaio ela vai pensar sobre o gênero conto. Em 2 deles eu surtei porque eu pensei em 2 escritoras nossas. Não que ela cita Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, mas o que ela diz aqui me fez pensar nos contos de Clarice e de Lígia. Em um determinado momento, ela cita uma ocasião que para ela foi meio bizarra, assim. E sobre isso, então, ela escreveu: entendi o que mais me incomodava nesse incidente. Ele me incomodava porque parecia um conto, um daqueles contos com uma pequena epifania ou que abrem uma janela para o mundo, um daqueles contos em que o protagonista vislumbra uma crise na vida de um desconhecido e é tocado de modo a enxergar a própria vida sob uma nova luz. Não sei se vocês já leram o conto Amor, da Clarice Lispector, e é isso escrito assim, com ponto final. 2 páginas à frente, ela menciona um conto que se passa em uma balsa. Sobre ele, ela escreve: é um conto de choque de realidade, em que o leitor deve captar perto do fim e repentinamente alguma coisa que permanece desconhecida para os personagens. Nesse conto, existe apenas uma revelação: um dos personagens é louco.
E isso me fez lembrar de Natal na Barca. Conto de Lígia Fagundes Telles que é, assim, excepcional. Outro ensaio, Porque Escreve. Quando eu já vi o título desse ensaio no sumário, eu já pensei, tem coisa de George Orwell aí. Porque ele escreveu este livro aqui, na verdade esse livro é uma coletânea, mas Porque Escrevo é um dos textos daqui. Ela admite ter pego emprestado do Orwell porque a sonoridade do título a encanta. Why I Write. São 3 palavras com sons muito semelhantes. Um dos trechos é o seguinte: escrever é, em muitos aspectos, o ato de dizer eu, de se impor em relação a outras pessoas, de dizer me escute, olha para isso do meu jeito, mude de ideia. É um ato agressivo, até mesmo hostil. E eu nunca tinha parado para pensar na escrita, até mesmo na leitura, pensando do lado de quem está criando aquilo que estou lendo dessa forma. E como último texto que eu quero destacar aqui, porque eu me apaixonei por ele, acho que de todos aqui foi o que eu mais gostei de ter lido, é o Últimas Palavras. Aqui ela fala sobre Hemingway, esse grande escritor, e sobre ele não querer que algumas de suas obras, na verdade, que alguns de seus manuscritos viessem à tona e fossem publicados após a sua morte, porque ele era muito controlador com isso. Ele era de esmerar o texto, sabem? De trabalhar ele, retrabalhar até ficar pronto, se ele ficasse pronto. E algumas de suas obras não ficaram prontas, mais do que isso, sua correspondência. Ele deixa por escrito que não gostaria, aliás, que ele proibia de publicarem após a sua morte. E quem estava de posse dessas cartas acaba, depois de um tempo, publicando, sob a justificativa de que, os acadêmicos, os pesquisadores precisam desse conteúdo, sabe? Vai ser algo importante nos estudos da obra de Hemingway. Uma justificativa. Aqui na defesa do escritor, que é o que faz a Joan Didion. Então, na página 109, ela reflete: uma peculiaridade de ser escritor é que o trabalho em si implica a humilhação mortal de ver suas próprias palavras impressas. E mais à frente, ela explicitamente me provocou uma reflexão. Achei bem curiosa essa parte. Essa questão sobre o que se deve fazer com aquilo que um escritor deixa inacabado nos leva de volta e é respondida de forma convencional pela menção de algumas obras que poderíamos ter perdido se os desejos moribundos de seus autores tivessem sido respeitados. A Eneida, de Virgílio, é mencionada, o Processo e o Castelo, de Franz Kafka, também são mencionados. Isso me faz lembrar das cartas do Kafka para o pai, até mesmo. Porque quando eu li essa correspondência, eu fiquei me perguntando, será que eu deveria estar tendo acesso a isso daqui? Não é acessar e invadir por demais a privacidade dessa pessoa que, enfim, calhou de ser um autor muito reconhecido depois de sua morte, assim, a ponto de lermos a sua correspondência? Enfim. Gente, Joan Didion nos fazendo pensar. Esse livro aqui é incrível para você que nunca leu Joan Didion, mas para você que leu e quer continuar lendo coisas dela e se deixar arrebatar pela sua escrita. Que escritora! Estou muito feliz por ter realizado essa leitura logo no início do ano. Espero que vocês tenham gostado dessa minha indicação e também do nosso vlog, de estar comigo no meu dia a dia. Muito obrigada por esse vídeo, a editora HarperCollins, nossa parceiraça. Muito obrigada aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, e em troca recebem conteúdos literários exclusivos. O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está aqui no descritivo do vídeo, assim como o link para vocês encontrarem esse livro para compra. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!